Fala pessoal, tudo bem? Fábio Lira. Hoje vamos falar um pouco sobre metabolismo e controle da massa adiposa. Então é uma aula bem básica, né? Só para a gente entender um pouco os aspectos relacionados ao controle do tecido adiposo, né? Como que quais são as respostas fisiológicas frente à alteração do tamanho desse tecido adiposo, seja por dieta, exercício, enfim, e o que isso implica sobre você se manter magro ou se manter com sobrepeso, obeso, tá? Então, vamos, a ideia dessa aula, né, dessa nossa aula de hoje, desse tópico, é explorar um pouco a questão metabólica de uma maneira simples, tá? Então, essa aula faz parte de um conjunto de aulas que está sendo postado aqui no YouTube. Vou pedir para vocês assistirem a aula, mandarem as suas dúvidas, mas principalmente sigam no canal, compartilhem com seus pares, para que a gente consiga, né, difundir um conteúdo de qualidade, né, e totalmente grátis, tá bom? Então, prazer para quem não me conhece, eu sou Fábio, sou professor associado no Departamento de Educação Física da Unesp de Presidente Prudente, sou formado em bacharelado em Educação Física, fiz o mestrado em Biologia Celular, o doutorado em Nutrição, um pós-doutorado em Psicobiologia, e depois fiz 2 períodos sabáticos, né, um em Montreal, no Canadá, outro em Coimbra, né, e agora, nesse momento, eu estou em Coimbra novamente, mais um período sabático, aproveitando esse momento aqui para gravar essa aula. Vamos lá. Bom, sempre quando a gente pensa em tecido adiposo, é importante a gente saber que o nosso tecido adiposo ele tem algumas propriedades já muito bem difundidas, muito bem conhecidas, né? Então, ele serve como nosso estoque energético, ele serve como proteção, aqui no exemplo de quedas, e ele também serve como um isolante térmico. Então, em baixas temperaturas, quem tem uma maior quantidade de gordura consegue isolar melhor a temperatura. Então, ele tem essas funções muito bem determinadas, tá? Bom, outra questão interessante é que, de uma maneira bem clássica, né, nós classificávamos glândulas endócrinas, né, por essa capacidade de produzir hormônios. Então, quando você olhava nos livros, textos um pouco mais antigos, sempre tinham as glândulas responsáveis por produção hormonal. Então, tinha a pineal, hipotálamo, hipófise, a tireoide, órgãos sexuais, né, como o ovário, o pâncreas, enfim. No entanto, após a descoberta da leptina, né, que foi um dos primeiros hormônios a ser descoberto, pelo qual o tecido adiposo tinha capacidade de produzir, o tecido adiposo hoje ele é classificado como um órgão endócrino, né, e todas essas moléculas sinalizadoras produzidas pelo tecido adiposo são denominadas de adipocinas, tá? E essas adipocinas, elas têm ação muito parecida com os hormônios que a gente conhece, como a insulina, cortisol, enfim. Eles podem agir de maneira autócrina, ou seja, agir na própria célula que a produziu. Elas podem agir de maneira parácrina, né? Então, uma célula produz e ela vai agir em uma célula vizinha, ou ela pode agir de maneira endócrina, tá? Ela é produzida pelo um tecido adiposo e ela vai agir em um tecido distante ali, então na forma, uma ação endócrina. E o que se sabe é que essas moléculas produzidas pelo tecido adiposo têm inúmeros efeitos, tá? Então tem efeitos sobre o balanço energético, que é o que a gente vai se focar hoje, mas também tem ação sobre a pressão arterial, angiogênese, homeostase vascular, a inflamação, imunidade, que é um tópico interessante que nós vamos abordar com mais profundidade em aulas futuras, metabolismo lipídico, sensibilidade à insulina e, óbvio, sobre substratos
energético que nós já comentamos ali, que é uma fonte rica de energia, né? Os nossos lipídios ficam armazenados na forma de triacilglicerol. Tá? Então, essas adipocinas, que são hormônios produzidos pelo tecido adiposo, têm um espectro de ação extremamente alto. Tá? Bom, nós podemos classificar o nosso tecido adiposo de acordo com a coloração dele e, obviamente, com a função metabólica. Tá? Então, o que nós sabemos desses tecidos é que temos o tecido adiposo branco, né, o mais conhecido, nós classificamos ele como branco porque ele não tem uma alta vascularização, então fica sem aquela pigmentação, né, que o sangue traz, então parece que ele não tem ali vasos sanguíneos percorrendo, tem, só que em pequena quantidade, por isso que ele foi classificado como branco. Tem o tecido adiposo marrom, tá? Esse tecido adiposo marrom ele é altamente vascularizado e uma característica dele é que ele é rico em mitocôndrias, tá? Então, pensa que se ele é um tecido que tem muita mitocôndria, ele precisa de muito oxigênio, então ele é altamente vascularizado, chega muito sangue ali, e isso dá essa coloração marrom para ele, tá? Interessante, ele é predominantemente encontrado em recém-nascidos, tá? Em adultos tem uma pequena porção ou quase inexistente desse tecido adiposo marrom. E ele auxilia, né, no processo de termogênese. Então, pensa que um bebê recém-nascido, quando sua mãe coloca ele no berço e cobre esse bebê à noite. E no decorrer da noite, ele se descobre, porque ele fica se mexendo, e ele não sabe se cobrir de novo. Então, a ideia é que esse tecido adiposo marrom aqui sirva para controlar melhor a temperatura desse bebê, tá? Porque ele está relacionado com a produção de calor, o melhor controle da temperatura corporal, e assim a temperatura desse bebê não vai cair a ponto de colocar ali as suas funções fisiológicas em risco, tá? Temos o tecido adiposo rosa, que foi recentemente, né, evidenciado pela ciência, e ele é encontrado nas mamas, principalmente em mulheres que estão na fase de amamentação. Então, quando essas mulheres elas entram na fase de amamentação, aumenta o acúmulo de gordura rosa, né? E principalmente esse tecido adiposo acumulado ali nas mamas está relacionado com a produção do leite, né? Ter ali toda a maquinaria energética para produzir o leite, uma vez que a amamentação ela se perdura aí por anos, né? Não só ali nos primeiros meses, mas pode durar 2, 3 anos, enfim, isso vai variar de criança para criança. E recentemente foi evidenciado o bege, né? O que é o tecido adiposo bege? É o escurecimento do tecido adiposo branco, né? Então, alguns estudos têm mostrado que a exposição ao frio, né, pode mudar a coloração do tecido adiposo branco, né, para uma transição ali do branco para o marrom, tendo essa coloração bege, e isso estaria relacionado com o aumento da termogênese e um possível caminho ali para direcionar para o emagrecimento, né? Ainda tem muito o que se estudar e explorar nessa área, mas é uma vertente que vem sendo explorada por alguns pesquisadores, inclusive alguns pesquisadores brasileiros. Então, depois que nós conhecemos os tipos de tecido adiposo, né, vamos tentar colocar algumas características deles que a gente já comentou rapidamente. Então, o branco, ele basicamente serve como a nossa reserva energética, né? Então, são gotículas de triacilglicerol que estão ali armazenadas, né, em volta de uma membrana, e é chamado que tem uma grande gotícula, né? Então, durante muito tempo, até mesmo nos livros do Junqueira e Carneiro, quando a gente via aquele histologia básica, a gente lia que era unilocular, então era uma única gotícula lá no tecido adiposo branco, né? E o que a gente sabe é que tem uma gota predominante e várias outras gotas menores ali naquele tecido adiposo, não é formado só por uma gota. E ele é capaz de produzir
adipocinas. O tecido adiposo marrom, como eu já falei, ele é rico em mitocôndrias, tem várias gotículas lipídicas, e ele expressa uma proteína chamada de proteína desacopladora, ou UCP, dependendo da localização do tecido adiposo, ele vai ter predominantemente um subtipo de UCP, tá? Então, o marrom tem predominantemente a UCP1 e a principal função desse tecido é gerar a termogênese. E o tecido adiposo, né, que a gente chama de bege, ou esse intermediário entre o branco e o marrom, ele tem mais mitocôndrias, né, ele tem uma quantidade menor de mitocôndrias relacionado ao marrom, mas superior ao branco, tem várias gotículas de lipídios ali nesse tecido, expressa o CP e também está relacionado com o processo de termogênese. Então, a ideia que se tem é, se a gente conseguir transformar tecido adiposo branco em bege, esse tecido ele fica metabolicamente mais ativo e ali nós conseguiríamos gerar um processo de termogênese, o qual iria favorecer o processo de emagrecimento, redução de gordura corporal. Tá? Eu sugiro que vocês leiam mais sobre isso, né? A gente pode discutir nas próximas aulas, se vocês pedirem um tópico só sobre o amarronzeamento do tecido adiposo marrom, o amarronzeamento do tecido adiposo branco, né, se convertendo ali em bege, daria para a gente falar assim durante muito tempo, né, como que é o processo dessa mudança de cor, quem são os primeiros autores que evidenciaram isso, enfim. É algo bem peculiar que instiga, né, estimula a nossa leitura e a discussão. Eu tenho uma discussão ainda em aberto se realmente isso iria contribuir para o processo de emagrecimento, ou algo nesse sentido. Então, esses tecidos, principalmente tecido adiposo branco, eles ainda são subclassificados de acordo com a sua localização. Tá? Então, principalmente o branco, né? Ele pode estar entre as vísceras, então aqui no epicárdio, mesentérico, no aumento, ou na região retoperitoneal, entre as gônadas, ou o tecido adiposo subcutâneo, que ele vai estar aqui acima da pele, né? Então, aqui no glúteo, aqui na coxa, a gente consegue perceber aqui na região abdominal, né, aquele tecido adiposo que se acumula entre a pele e a musculatura. Ele é o subcutâneo, ao contrário dos outros que estão ali com intimidade com os nossos órgãos. Então, nós podemos classificar esse tecido como a sua localização subcutâneo ou visceral. Qual que é as características desses tecidos, tá? O subcutâneo, ele fica mais na camada superficial, tem menor aporte sanguíneo, menor inervação, metabolicamente mais protetivo, tá? A gente vai falar mais sobre isso depois. O tecido adiposo visceral, mais próximo das vísceras, maior aporte sanguíneo, maior inervação, metabolicamente mais ativo. Essa questão de ser mais protetivo e mais ativo aqui entre os depósitos, né, quer dizer que tem vários estudos, né, está bem sólido isso na literatura, que quanto maior o acúmulo de gordura subcutânea, ele não está relacionado com os distúrbios metabólicos que nós encontramos normalmente. Então, o aumento do tecido adiposo subcutâneo não está relacionado, por exemplo, com a piora do quadro da resistência da insulina. Por outro lado, o aumento da gordura visceral, né, aquela gordura que está entre as vísceras, está intimamente relacionado com o aumento do quadro da resistência da insulina. Né, outro quadro, né, o aumento do subcutâneo não está relacionado com a inflamação, e o aumento do visceral está relacionado com o quadro da inflamação crônica de baixo grau. Então, quando nós pontuamos, né, então, o sujeito que tem um acúmulo de gordura no subcutâneo, ele não vai ter todo aquele desarranjo metabólico que é encontrado no tecido adiposo quando tem um acúmulo de gordura no tecido adiposo que está entre as vísceras. Tá? Não é que é algo benéfico, mas ele não está relacionado com esse cenário, né, de resistência à insulina, inflamação crônica de baixo grau,
tão intimamente, tá? Mas tem as consequências que o acúmulo dessa gordura possa vir ali de uma forma mais tardia, né, alterar alguns aspectos que promovam a instalação de doenças metabólicas. Então, tem um termo chamado de heterogeneidade do tecido adiposo. Então, dependendo da localidade onde ele está depositado, ele vai ter uma função, ele vai ter uma característica, né, que vai ali desempenhar um papel que vai deflagrar uma resposta fisiológica distinta, né? Se tiver mais subcutâneo ou mais visceral, e assim, por consequência, a gente vai visualizar mais precoce ou mais tardio as alterações metabólicas. Bom, um outro aspecto importante, né, agora falando de tecido adiposo como um todo, é que esse tecido adiposo ele tem uma intimidade, né, ele tem uma intimidade endócrina com o sistema nervoso central. Então, principalmente a leptina, tá, esse hormônio que foi descoberto alguns anos atrás, em 1994, o que se sabe é que ela é produzida pelo tecido adiposo e ela age sobre os núcleos hipotalâmicos, né, controlando mecanismos de aumento da ingestão alimentar e diminuição da ingestão alimentar. Então, ela promove ali uma inibição dos hormônios orexígeno, então, quando eu tenho a leptina, ela vai fazer eu parar de comer e vai estimular a minha saciedade. Então, quanto maior for a secreção de leptina, mais saciado eu vou estar, mais neuropeptídeo relacionado à saciedade eu vou estar, e menos neuropeptídeo relacionado à fome eu vou estar expressando. Tá? Então, ela tem essa conexão não só, né, a leptina produzida aqui pelo tecido adiposo, mas alguns hormônios do trato gastrointestinal, aqui do estômago, como a grelina, PYY, e no pâncreas, né, a insulina também tem esses efeitos em modular o comportamento alimentar. De uma maneira mais simples, né, como que ocorre, né, o controle do comportamento alimentar a longo prazo? E quando eu falo a longo prazo, não é algo relacionado a um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, são meses, anos, tá? Então, como que funciona essa questão de aumentar ou diminuir o meu tamanho do tecido adiposo e alterar a minha percepção de fome e saciedade. Então vamos lá, de maneira bem simples e fisiológica. Quando eu aumento o tamanho do meu tecido adiposo, eu aumento proporcionalmente a esse tecido adiposo a produção de leptina. Então, essa leptina que foi produzida pelo tecido adiposo, ela vai agir lá nos núcleos hipotalâmicos e vai estimular a diminuição da ingestão alimentar, o aumento do gasto energético, para que esse tecido que foi aumentado, ele retorne para o tamanho que ele era anteriormente. O outro lado também é verdadeiro. Quando eu diminuo o tamanho desse tecido adiposo, eu vou diminuir proporcionalmente a produção de leptina. Então, se eu estou diminuindo a produção de leptina, essa carência de leptina, né, vai estimular lá os meus núcleos hipotalâmicos, aumentar a minha ingestão alimentar, diminuir aqui meu gasto energético para que esse tecido ele retorne ao tamanho que ele era antes. Então, se nós percebemos aqui, tanto o aumento quanto a redução de tecido adiposo, no âmbito fisiológico, tem a mesma dificuldade. Né? Então, sempre quando eu falo, é mais fácil ou mais difícil emagrecer ou engordar, né? A maioria fala, é mais fácil engordar e mais difícil emagrecer. Na verdade, o engordar é mais gostoso e o emagrecer é mais difícil, porque aqui você come a mais e aqui você come a menos, né, para controlar o tamanho desse tecido adiposo. Mas a resposta fisiológica, a magnitude dela é muito parecida, tá? Bom, é interessante destacar que a leptina ela foi descoberta, né, em 1994 pelo Zhang, foi um artigo na Nature que eles publicaram, que animais que não produziam leptina, quando eles faziam a reposição de leptina, eles emagreciam.
Então, naquela época, o que foi postulado? Que eles tinham descoberto a cura da obesidade, né? Porque essa criança que, quando ela inocularam leptina nela, ela emagreceu. Mas qual que era o problema desse garoto? Ele tinha uma deficiência na produção de leptina. Por isso que o corpo dele não produzia. Quando foi reposta a leptina nele, funcionou, né? Normalizou o peso corporal. E menos de 5% da população mundial é obesa por conta de defeitos genéticos na produção de leptina. Então, não foi assim algo que impactou todo o mundo, porque é um pequeno percentual que é obeso por conta desse defeito. Então, a descoberta não foi a cura da obesidade, mas abriu portas para várias outras intervenções, entendimento de entender que o tecido adiposo é um órgão endócrino importante para inúmeras funções, principalmente a questão do peso corporal. Tá? Então, a leptina, ela tem a sua secreção proporcional ao índice de massa corporal e à gordura corporal em si, ela regula o apetite, ela tem impacto sobre a regulação do balanço energético e ela não é exclusiva do tecido adiposo, né? Então, tem outros órgãos que produzem a leptina numa menor magnitude, mas também outros tecidos podem produzir esse hormônio. E, obviamente, como já é relatado, ela tem essa intimidade com o sistema nervoso central, regulando mecanismos de neuropeptídeos orexígenos e anorexígenos que estão relacionados com a sensação de fome e de saciedade. Bom, especificamente falando do tecido adiposo branco. O tecido adiposo branco não é só gordura, não é só lipídio que tem ali. Ele é um tecido altamente celularizado, né? Cheio de células ali. Então, além dos adipócitos, tem células endoteliais, células nervosas, tem células imunológicas, tem nódulos linfáticos, fibroblastos, tecido adiposo e pré-adipócitos. Então, o tecido adiposo ele é um tecido rico por ter todos esses tipos celulares, né? Essa celularidade toda. Então, é muito mais complexo, é muito mais do que a gente imaginava antes, que era um simples depósito de ácidos graxos, de lipídio. Tá? Então, os adipócitos nesse tecido é a maior célula secretora, ela é especializada em estocar lipídios, né, na forma de triacilglicerol, então são 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol, ela que sofre a ação da lipogênese, né, o armazenamento dos lipídios, a mobilização dos lipídios pelo mecanismo de lipólise, e ela produz proteínas sinalizadoras já determinadas como as adipocinas, além de estar relacionado, né, a sofrer a ação da vitamina D e liberar os ácidos graxos. Tá? O que já se sabe é que ela produz mais de 100 tipos de adipocinas, são mais de 100 moléculas. Por isso que hoje o tecido adiposo é considerado o maior órgão endócrino pela sua gama de proteínas, né, de moléculas que ele é capaz de produzir. Tá? Dentre essas, leptina e adiponectina. Bom, quais são as células imunológicas que estão infiltradas ali? Então, tem células do sistema imune inato e do sistema imune adaptativo. Então, tanto neutrófilos, basófilos, mastócitos, eosinófilos, células dendríticas, né? E as que a gente vai falar um pouco mais são os macrófagos e os linfócitos, principalmente linfócitos T. Tá? Falando de macrófago, esses macrófagos nós podemos classificar eles de acordo com a sua capacidade de produzir citocinas. Então, as células imunológicas é a classe de células imunes mais abundante do tecido adiposo, e elas têm a capacidade de sofrer a plasticidade, né? A gente fala de polarização, porque elas se adaptam de acordo com o ambiente que está ali aquele tecido. Então, quando é um tecido aquele tecido adiposo, ele está ali circundado, né, por mediadores inflamatórios, como interferon gama, LPS, ácidos graxos, esses macrófagos infiltrados no tecido adiposo vai ter um fenótipo que a gente chama de M1, ou fenótipo pró-inflamatório. Agora, se é um tecido adiposo que tem ali circundado
e sendo estimulado, né, por citocinas anti-inflamatórias como IL-4, IL-10, IL-13, ele vai ter um fenótipo M2, que é um fenótipo de macrófago que produz citocina de caráter anti-inflamatório. Tá? Então, vejam que o ambiente no qual esse tecido adiposo está sendo banhado, ele vai ter um fenótipo de célula imune que vai determinar ali aquele microambiente do tecido adiposo, se vai ser um microambiente inflamatório ou anti-inflamatório. Por que é importante isso? Tá? Quando nós temos aumento, né, dos lipopolissacarídeos, dos ácidos graxos, nós temos um receptor aqui transmembrana, tanto nas células adiposas como nas células imunes que estão ali infiltradas, nós temos receptores do tipo TLR4, tá? O Toll-like Receptor 4, que é um receptor transmembrana, no qual o LPS ele vai se acoplar, os ácidos graxos saturados eles sensibilizam esse receptor de membrana, e uma vez que esses ácidos graxos, esse lipopolissacarídeo se liga ao Toll-like Receptor 4, ele pode estimular a produção de citocinas de caráter pró-inflamatório via uma cascata de sinalização, mediado pelo, uma vez ativado, né, a proteína quinase KK e a JNK, ele ativa principalmente o NF-κB e a proteína A1, que vão se translocar para a fita de DNA e transcrever citocina de caráter pró-inflamatório. Tá? E os linfócitos? Principalmente os linfócitos, vamos falar principalmente linfócitos T, tá? Os B está relacionado com a produção de anticorpos. Então, principalmente os linfócitos T, que está relacionado com combater patógenos externos, tá? E eles podem ser chamados de linfócitos T auxiliadores ou T citotóxico. Quais são as classes desses linfócitos que temos ali infiltrado no tecido adiposo, tá? Então, os T citotóxicos, T helper 1, T helper 2, T helper 17, T reguladores e B. Essas são, quando a gente faz análise de citometria de fluxo, né, essas são os clusters de diferenciação que nós conseguimos diferenciar o tipo de linfócito que está sendo expresso ali, a capacidade, né, o tipo de citocina que esse linfócito está produzindo, qual que é a resposta inflamatória que ele está desempenhando e qual que seria a função que ele está fazendo ali no tecido adiposo. Então, vejo que é uma gama de células T infiltrada com diferentes funções naquele tecido adiposo. Tá? E a ideia é produzir citocinas de acordo com o fenótipo desses linfócitos. Então, se é um T citotóxico, né? Se é um T helper 1, um T helper 2. Então, veja que a diferença de um T helper 1, que tem aqui como a sua capacidade de produzir interferon gama e interleucina 2, ele ativa macrófagos para fagocitose e promove a inflamação. Já se eu tenho um fenótipo T helper 2, que ele tem como capacidade de produzir mais IL-4 e IL-10, ele estimula as células B, estimula a produção de anticorpos, e ele tem um efeito anti-inflamatório, porque ele estimula a produção de IL-10 pelos macrófagos. Então, veja a complexidade que o ambiente desse tecido adiposo. Tá, mas para que a gente precisa saber de tudo isso? Bom, óbvio, né? Porque o aumento de pessoas que vivem com sobrepeso e obesidade hoje é enorme. E no mundo, isso não é algo a nível Brasil, né? A nível mundial, aumenta os índices de sobrepeso e obesidade. E isso, né? Esse aumento está relacionado com várias outras doenças, né? Então, pode ser o gatilho, mas também pode ser desencadeada por outros, né? Então, a obesidade pode levar ao desenvolvimento de câncer e o câncer também pode levar ao desenvolvimento da obesidade, assim como todas essas outras doenças que nós estamos vendo aqui no slide. Então, de suma importância entender a funcionalidade desse tecido adiposo para que a gente compreenda que quando o nosso paciente, o nosso aluno está engajado
ou com uma rotina de nutricional ou de exercício, não é só o simples fato de diminuir aquele tecido adiposo, mas sim de mudar ali todo o ambiente, né, que o exercício, a alimentação pode proporcionar e mudar essa função endócrina do tecido que vai ali impedir aquele distúrbio metabólico que nós já conhecemos. Tá? Então, o que se tem muito hoje é a questão do excesso de calorias e também a inatividade física. Né? Então, isso leva a esse acúmulo exacerbado de energia. Bom, obviamente, vamos falar um pouco das alterações imunometabólicas. Para vocês que ainda não adquiriram o e-book, é totalmente grátis, é só ir no grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram, olha lá na minha página do Instagram, prof.fabiolira, vai ter lá o link para te levar para o Telegram e tem o PDF do livro totalmente grátis para você baixar ele e ler mais sobre a questão do imunometabolismo, nutrição e exercício físico. Tá? Então, de uma maneira mais simples, né? Então, o balanço energético positivo, que é esse acúmulo de energia, né? Pela alta ingestão alimentar, levando o indivíduo à obesidade, aumento da circulação de ácidos graxos. Isso favorece aquela ativação do Toll-like receptor que nós comentamos, o aumento do NF-κB, e aqui um paralelo com a via da insulina, né? Recordando que a insulina, quando ligada no seu receptor transmembrana, vai ativar o substrato IRS1, que vai ativar a KT para que ocorra ali a translocação do glúteo, para captar glicose, enfim. Quando eu tenho essas vias inflamatórias ativadas, elas bloqueiam essa fosforilação do IRS e, uma vez bloqueada a ativação do IRS, ele não consegue ativar a KT e não tem ativação do glúteo, ou seja, o glúteo não consegue translocar para a membrana para captar glicose. Então, essa glicose começa a ficar na circulação. Tá? Com isso, vai ter o pâncreas, né, começa a ser estimulado a produzir mais insulina para dar conta disso, ocorre a estimulação das ceramidas, o acúmulo de diacilglicerol, que estimula a produção de espécies reativas de oxigênio pela mitocôndria, ativa uma organela aqui, um sistema chamado de inflamassoma, que também está relacionado com a produção de citocina de caráter pró-inflamatório, principalmente a interleucina 1 beta, criando-se uma máquina, né, de produzir citocinas pró-inflamatórias. Então, veja que essa hipertrofia do tecido adiposo leva a toda uma disfunção metabólica e inflamatória, no qual culmina na infiltração exacerbada aqui de células imunes. Esse aqui é uma coroa, né, de macrófagos, que a gente chama, tentando induzir apoptose nesse adipócito, na tentativa ali de diminuir esse caos inflamatório metabólico que esse tecido se encontra. Tá? Então, ocorre um aumento na ativação do fator induzido por hipóxia 1-alfa, aumento de leptina e uma redução da adiponectina, além de ter um aumento na produção de L1-beta, TNF-alfa e L6 por macrófagos que estão ali infiltrados, né, aqui o que eu já tinha comentado, um tecido tentando ser necrosado por macrófagos, na tentativa de eliminar esses adipócitos e todo esse caos metabólico que nós comentamos, e ainda tem os linfócitos ali produzindo mais intérferons. Então, veja o ambiente inflamatório que se encontra esse tecido. Então, vamos lá. Esse slide é bem legal porque ele integra tudo. Então, tem ali o aumento da ingestão alimentar, baixo exercício, que leva à obesidade, que aumenta a circulação ali de ácidos graxos. Veja esse sincronismo, né? Então, um monte de LPS acoplado aqui ao Toll-like receptor, tem um monte de ácido graxo que vai sensibilizar esse Toll-like receptor, tem um monte de insulina, um monte de citocinas aqui circulando, já caracterizando a inflamação crônica de baixo grau, e veja como que está a via da insulina aqui, ó, nessa célula, né? Ela está totalmente comprometida. E olha como que estão os gatilhos inflamatórios no interior dessa célula. Seja ali
essa célula, um adipócito, seja ele um macrófago, um linfócito, que está ali no interior daquele tecido adiposo. Então, é uma bomba de produzir moléculas inflamatórias. Tá? Então, esse quadro, ele gera, né, ele gera ali um ciclo que a gente chama de ciclo vicioso, no qual a via da insulina vai sendo travada e a produção de citocinas pró-inflamatórias ela é acentuada. Essa condição já é determinada, já é denominada, né, de inflamação crônica de baixo grau, quando esse tecido ele começa a extravasar toda essa inflamação que está sendo produzida nele para corrente sanguínea. Tá? E aí, essa inflamação crônica de baixo grau que está desempenhando ali o gatilho para a instalação de outras doenças que nós comentamos. E a questão é, e agora? Né? O que fazer? Qual que é o caminho que nós vamos tomar? O caminho é, agora, você tem que convencer o seu paciente, né, o seu aluno, que não é somente algo estético, mas que o tamanho desse tecido adiposo, né, o aumento exacerbado desse tecido adiposo, tem um comprometimento em uma magnitude, né, vocês viram o quanto que esse tecido adiposo ele consegue comprometer a funcionalidade de vários sistemas. Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessa introdução sobre o tecido adiposo e o controle do metabolismo. Aqui está o meu e-mail para vocês entrarem em contato, o meu Instagram. Esse aqui é o livro que eu comentei, que está totalmente grátis lá no grupo do Telegram. É só entrar no @ Prof. Fábio Lira e vai ter o link para ir para o Telegram e baixar esse livro. Nós temos outros 3 livros, esqueci de colocar aqui o nosso último, mas nós temos aqui o livro de obesidade, também tem um link no meu Instagram, o livro do sedentarismo também tem um link no meu Instagram, e nós temos o outro que é sobre o sistema imunológico, suplementação nutricional e sistema exercício físico, suplementação nutricional e sistema imunológico, que também tem um link lá no meu Instagram, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixo o meu contato. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com seus pares, e deixe o sininho para quando ter novas aulas, e a ideia é que daqui para frente seja 2 aulas por mês, para que vocês tenham conteúdo totalmente grátis aqui no canal. Então, um forte abraço, até a próxima.